Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod. Mas, há muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem, criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o incrível folclore brasileiro e seus diversos personagens, vivos e não vivos. Por isso, Fique um pouco e escute. um dos mais conhecidos personagens do folclore fluminense, o Cavalo Fantasma. É um ser que ninguém vê. Percebe-se sua presença, ouvindo-se suas passadas firmes e vendo-se uma luz bem clara que o acompanha. Quanto mais ele se aproxima da pessoa, mais clara a luz fica e mais fortes soam os ruídos de suas passadas. Dizem que os animais também têm alma e podem ressurgir depois de mortos. Por isso, o cavalo fantasma em alguns lugares recebe o nome de zumbi de cavalo. Disso também surgiu a crença de nunca passar por lugares onde cavalos tivessem morrido, para não dar de cara com a luz do ser de quatro patas do além, relinchando, levantando pó do chão, como se estivesse materializando. Essa alma penada e equina também mexe com os cavalos vivos. Na presença dela, os animais ficam zonzos, como se estivessem embriagados, atrapalhados no andar. Nas ruas de Angra dos Reis, na calada da noite, quem percebe a presença do cavalo fantasma, logo prepara as pernas para correr. Em Minas Gerais, a lenda do cavalo invisível é quase igual à do cavalo fantasma, só que de cunho mais religioso. Lá, o cavalo só se manifesta nas noites de quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, e somente para aqueles que não fazem os sacrifícios exigidos para essa ocasião, como jejuar e rezar, por exemplo. Dizem que ele passa correndo embaixo das janelas dessas pessoas para lembrá-las de sua descrença. E vem o Chimbamba Neném. Ele papa menino, cala a boca. Dizem os mineiros quando querem assustar as crianças que choram sem parar. Esse fantasma que anda envolto em uma longa esteira de bananeira, que ronca e funga bem alto como se fosse um porco e que gosta de dançar num compasso lento, é um personagem bastante conhecido entre os que vivem no sul de Minas Gerais. Acredita-se que essa lenda vem da África, pois em Angola e no Congo, os negros costumam dançar vestindo folhas, ramos e galhos. Segundo a cultura africana, o Chimbamba, escrevido com 2 B's no final, é o rei dos animais encantados e o único que se recusou a ser divino para ficar aqui neste mundo, presidindo toda a obra criada. Assim que a terra, céus, água e o ar se formaram, ele surgiu e por sua vontade nasceram todos os animais, plantas, a natureza. Ele observa e dirige tudo o que existe e não tem nenhuma religião e apoia nenhum culto. Como se dizem por lá, ele realmente é o Bamba, o sábio, o criador, o juiz, o mago, tudo ao mesmo tempo agora. Por outro lado, pode ser que sua origem também esteja ligada aos índios brasileiros, pois os pajés de alguns povos indígenas, como os Pancararu e os Xerentes, também dançavam vestidos com folhas. Em São Paulo, o Chimbamba é um velho escravo que, de tanto apanhar num tronco, de tanto sofrer, passou a ajudar os outros escravos na mesma situação. Nessa região, também há quem diga que, na verdade, ele é uma espécie de Saci Pererê ou um cabrito que aparece de repente em algumas festas para assustar os convidados. Tudo começou em Porto Rico, em março de 1995, quando apareceram em uma fazenda 8 cabras mortas com diversas perfurações no tórax e esvaziadas de sangue. Depois delas, o fenômeno se repetiu nos Estados Unidos, na Flórida, Nicarágua, Chile, México e aqui no Brasil, envolvendo também a morte de bois e de vacas. Em comum, todos os bichos tinham várias marcações no pescoço e seu sangue havia sido inteiramente drenado. Não demorou muito e apareceram várias testemunhas que juravam ter visto o responsável pelas mortes, o tal chupa-cabra. Os relatos eram confusos,
Uns diziam que a criatura era grande, mais de 1,80 m de altura, outros pequena, com 90 centímetros. Havia quem dissesse que o ente se movia rapidamente, conseguindo correr e saltar de uma árvore de mais de 6 metros. Para outros, suas pernas eram atrofiadas e ele nem sequer andava, se deslocava voando. Uns juravam que seus braços eram longos e pareciam pinças de caranguejo. Outros afirmavam que suas mãos tinham apenas 3 dedos. Havia quem visse a cabeça redonda, outros afirmavam que era oval. Uns viram os olhos grandes de fogo do bicho, outros juravam que suas costas havia escamas pontiagudas que mudavam de cor, iam de azul ao verde, do vermelho ao púrpura. Fato é que o chupacabra virou um verdadeiro ET, um extraterrestre capaz de estranhas façanhas. A mídia ajudou a disseminar os boatos e as histórias se espalharam como rastro de fogo. Uma matéria da rede de televisão norte-americana ABC News chegou a dizer que havia 2 suspeitas sobre a origem do animal, que se tratava de um experimento genético militar ou de extraterrestres. O chupacabra foi até personagem de seriados de TV como Arquivo X e de desenhos como South Park e Scooby-Doo e o Monstro do México, além das aventuras também de super-heróis. Para os mais céticos, a ciência tem uma explicação bem mais prosaica para os fenômenos que teriam matado os animais daquelas regiões. Podem ter sido ataques de animais selvagens como o jaguar e o puma ou ainda cães ferozes. O aumento da temperatura e o prolongamento das secas sazonais também poderiam ter causado a migração desses bichos que, em busca de mantimentos, atacavam os animais de curral como cabras e bois. O dicionário Aulete, inclusive, define o chupacabra como um animal imaginário que mata sistematicamente animais. Mas, como todo mito que se preze, a verdade mesmo ninguém sabe qual é, ninguém viu. Esse personagem é tão conhecido no Pará que há quem diga que viu e falou com Honorato, um homem que se transformava em Cobra Norato. Esse ser fantástico também aparece em um livro bastante famoso aqui no Brasil, Cobra Norato, de Raul Bopp, poema épico que é referência na literatura brasileira, tão importante quanto Ijuca Pirama, de 1851, de Gonçalves Dias. O mito do cobra grande, cobra encantada ou cobra preta tem influências dos portugueses, africanos e indígenas. Geralmente fala-se de uma pessoa, em alguns casos uma princesa, condenada a viver no corpo de uma cobra até que um homem de coragem quebre o encanto, o que normalmente envolve um sacrifício e o sangue do bicho. Essa pessoa, transformada em cobra, pode também ser guardiã de segredos importantes. A história de Cobra Norato, mais conhecida no Brasil, conta que ele foi gerado de uma índia e do boto. Sua mãe, ao ver o recém-nascido casal de gêmeos em forma de cobra, logo foi perguntar ao pajé se devia matá-los. O pajé disse que não, e se os matasse, ela também morreria. Sendo assim, ela os batizou de Maria Caninana e Cobra Norato, e os deixou à margem do rio Tocantins, onde ficaram encantados. Por isso se diz que o cobra grande deixa sulcos na terra por onde rasteja e que deles nascem os igarapés. Há quem diga que é comum mulheres à beira do rio sentirem uma espécie de pancada no ventre e, de repente, ficarem grávidas. Quando a criança nasce, é uma cobra. Pode ter sido assim, dizem, que a mãe de Cobra Norato e de Maria Caninana engravidou. Cobra Norato é bom e sempre podia visitar a mãe. Maria Caninana era má e cruel, nunca mais quis saber da Índia que lhe colocara no mundo e fazia muitas maldades com os pescadores. Uma vez aprontou uma daquelas e o Cobra Norato a matou. Durante o dia ele era uma grande cobra. Quando anoitecia, porém, deixava a pele da cobra e transformava-se num belo rapaz, o Honorato, todo vestido de branco. Quando amanhecia, entrava de novo na pele da cobra e tomava sol à beira do rio. Tal como o boto e outros seres da água,
O Cobra Norato gostava muito de dançar e era assíduo frequentador de bailes e festas noturnas, encantando todos com sua elegância e desenvoltura. Muitas vezes aparecia numa festa aqui e num passe de mágica que estava no outro lado, ali alguns metros de distância. Era corajoso e venceu diversos bichos grandes e ferozes nas águas do Amazonas. Viveu muitas aventuras e uma delas entrou pela boca de uma paraíba enorme e, ao se dar conta do que tinha ocorrido, conseguiu voltar e sair ileso do monstro. O sonho de Cobra Norato era tornar-se homem, mas para isso acontecer, alguém teria de jogar um pouco de leite sobre ele enquanto estivesse na pele de cobra e dar-lhe um soco ou um golpe qualquer que o fizesse sangrar pelo menos algumas gotas. Feito isso, o encanto estaria desfeito. Sempre que voltava para casa, Cobra Norato pedia à mãe que o libertasse, mas a Índia tinha medo da enorme sucuriju em que o filho se transformava, mesmo ele garantindo que a cobra jamais lhe faria mal algum. Até que um dia um soldado corajoso se candidatou. Com o golpe de sabre tirou o sangue da cobra e logo colocou leite em sua boca. Assim, Cobra Norato virou finalmente o Homem Honorato. Dizem que, uma vez livre, o Norato queimou a pele da cobra que o envolveu por tantos anos e suas cinzas voaram pelo ar. Depois viveu no Pará até falecer. Outros contam que ele se tornou soldado e foi servir no mesmo batalhão do homem que o desencantou. Mas isso ninguém sabe ao certo, pois ninguém viu. Até hoje, os canoeiros, quando passam pelo local onde Cobra Norato morava, lembram-se das façanhas desse personagem do nosso folclore. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, tá esperando o quê? Clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também não se esqueça, me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui e os links estão na descrição para que vocês possam ficar sabendo sobre os novos contos que eu estarei liberando futuramente, para que vocês não percam nada e até alguns spoilers. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.